Saudações, bem-vindos ao Primeiro Plano. Esse foi um vídeo muito difícil de fazer, porque hoje eu vou falar sobre os melhores filmes da década. Eu ia fazer esse vídeo ano passado, eu achei que esse ano ia fazer mais sentido fazer esse vídeo, então eu escolhi filmes que foram produzidos desde 2011 até 2020. Eu fiz também uma enquete no meu Instagram se vocês queriam uma lista com os 10 melhores filmes da década, segundo a minha opinião, e aí eu ia falar um pouco mais sobre os filmes, ou se eu fazia uma lista gigante e falaria praticamente nada sobre eles. A votação ficou um pouco empatada, então eu vou fazer uma mistura. Eu fiz os 12 melhores filmes que eu considero assim da década. E no final desse vídeo, aguardem, eu vou só falar o nome dos outros filmes que quase entraram nessa lista. E pensando que eu assisto, de 300 a 350 filmes por mês, façam as contas aí, é muito filme. E eu, como não fico marcando, eu tenho esse problema, eu não marco todos os filmes que eu assisto. Teve ano que eu consegui fazer isso direitinho, teve ano que não, então fica difícil. Então qual foi o critério que eu usei para colocar os filmes nessa lista? O primeiro critério foi o de gosto pessoal. Eu não estou seguindo filmes que foram importantes para o cinema ou que revolucionaram de alguma forma. Não, foram filmes que me agradaram, coisas de gosto pessoal mesmo, então é uma lista minha. E já adianto, se vocês quiserem colocar a lista de vocês, eu vou adorar saber aqui embaixo. Outro critério que eu fiz foi, num primeiro momento, não recorrer a essas minhas anotações, começar só a lembrar de filmes que estavam na minha cabeça e que foram muito importantes para mim durante essa década. E aí eu fiz uma lista com, sei lá, mais de 50 filmes. E aí depois, obviamente, eu fui olhando nessas minhas listas que eu faço por cima, ano a ano, tal, para tentar lembrar, porque é impossível lembrar de tudo, e tem coisa do mundo inteiro. Então vamos lá, eu não vou fazer ordem de preferência, eu fiz essa lista dos 12 melhores por ordem de ano mesmo, começando ali de 2011 até 2020. Vai ter ano que não vai ter filme, mas enfim, não tem problema, porque foi difícil de chegar nessa lista, gente, foi muito difícil. Mas pode ser que amanhã eu olhe e fale assim, putz, esqueci daquele filme, eu esqueci daquele outro. Com certeza isso vai acontecer, mas como eu falei, é muito difícil escolher isso, ainda mais. Já é difícil fazer lista de melhores filmes do ano, imagina da década. E é isso, vamos lá. Vamos começar com um filme de 2011, um filme iraniano chamado A Separação, do Asghar Farhadi. Esse filme fez assim com a minha cabeça, quando eu assisti. Foi o primeiro filme do Farhadi que eu vi, ele já tinha dirigido coisas antes, e esse filme fez um burburinho e eu gostei demais. Ele vai contar a história de um casal que está prestes a se separar no Irã, e isso já é um grande problema. Mas o filme vai muito mais a fundo porque ele vai discutir, além da questão da separação, questões sociais do Irã através de personagens muito bem desenvolvidos e subtramas. Olha, é um filme que tem uns plot twists. Meu Deus, que filme. E é engraçado, eu já vou falar isso agora, que a grande maioria dos filmes que eu vou citar nessa lista dos 12, os diretores dirigiram outros grandes filmes nessa década e que também poderiam estar nessa lista, e eu vou já aproveitar e falar sobre esses filmes aqui. O Asghar Farhadi, por exemplo, dirigiu também O Passado e O Apartamento, que são dois filmes que eu gosto muito também. Continuando em 2011, eu vou falar sobre A Árvore da Vida, do Terrence Malick, que foi um filme que mexeu muito comigo. É um filme muito sensorial, ele é quase um filme ensaio que vai contar a história de uma família que tem um pai muito rigoroso e o que nós carregamos dessa educação e dessas relações familiares, assim, o que a gente carrega dos nossos pais, avós e etc. É um filme que me emocionou muito porque é um pai que tem 3 filhos
E eu tenho 2 irmãos, tenho uma irmã também, mas a minha irmã ela veio muito depois, então essa relação de 3 irmãos no filme ela é muito próxima e na minha vida também foi muito próxima. Então foi um filme que mexeu bastante comigo. A poesia do Terrence Malick ao contar essa história acho sensacional. Como eu falei, é um filme muito sensorial e gosto muito, muito, muito. Que filme bonito. O Terrence Malick também fez um filme muito bonito. A década, vou dizer que não foi muito boa, assim, pro Terrence Malick. Ele dirigiu umas coisas que eu não gostei, mas ele também dirigiu Uma Vida Oculta, que foi um filme que eu gostei bastante, que inclusive estava na lista dos melhores filmes que eu vi ano passado. Se você não viu esse vídeo, assista. E é isso. Em terceiro lugar está um filme de 2012. É um documentário chamado The Act of Killing, do Joshua Oppenheimer. Esse é um documentário de coprodução Reino Unido, Dinamarca e Noruega. E é um documentário espetacular, mas eu já aviso que não é um documentário para todo mundo, porque ele é um documentário pesado. É um documentário que vai falar sobre o genocídio na Indonésia, que foi um genocídio monstruoso. E o Joshua Oppenheimer, ao invés de contar simplesmente como foi esse genocídio, ele vai conversar com os assassinos que, enfim, cometeram essas atrocidades. Anos depois ele dirigiu, acho que foi em 2014, ele dirigiu The Look of Silence, que também vai contar sobre essa mesma temática, mas a partir do olhar das vítimas. E é também um documentário maravilhoso, que poderia muito bem estar nessa lista, mas o The Act of Killing me marcou muito e eu acho um trabalho documental sensacional, um dos trabalhos documentais mais impactantes dessa década, com certeza. Continuando em 2012, vamos agora para a França, com um filme bastante experimental chamado Holy Motors, do Leo Carrá. É difícil falar sobre esse filme, mas ele basicamente vai contar a história de um cara solitário chamado Oscar, e ele é um personagem que transita entre muitos personagens, e a gente vai acompanhar um pouco da vida dele e das pessoas que estão em torno dele. Mas como eu falei, ele é um filme que ele não tem uma história muito linear, ele é também um filme muito sensorial e que o Leo Carrá genialmente deixa aberto a inúmeras interpretações. Então vai da sua cabeça e da sua loucura tentar entender e decifrar esse filme, que ele é imageticamente magnético. Tem o Denis Lavant, o personagem principal, e é também um ator que eu gosto demais do trabalho dele. Então é um filme no mínimo inquietante e por estar aqui não podia não estar. Agora vamos para 2014, um filme russo que eu já falei sobre ele muitas vezes por aqui. E eu estou falando de Leviatã, do Andrei Zvyagintsev. Eu não sei se é assim que se pronuncia o nome desse cara, é gigante o nome dele, mas vai estar aqui escrito. E esse filme eu já vi algumas vezes e ele é uma porrada. Eu acho esse filme um épico. Ele tem trilha sonora do Philip Glass, ele tem a direção desse cara que ele é genial. O Andrei, ele não tem filme ruim, não tem filme ruim. Todos os filmes dele pra mim são 5 estrelas, mas Leviatã pra mim é a obra-prima dele. E a gente vai acompanhar a história de um homem, um pai de família, que está tentando lutar contra políticos corruptos para manter a propriedade que ele tem. Eles querem demolir para, enfim, construir alguma coisa. E o filme vai, além de acompanhar a luta desse cara, a gente vai acompanhar a luta desse cara com a família dele, com o filho, com a mulher. E olha, se preparem, porque além de ser um drama familiar contundente, é um filme que vai falar muito sobre a situação política e social da Rússia hoje em dia, e é maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Além do Leviatã, nessa década ele também dirigiu Helena e um filme chamado Sem Amor, que eu fiz vídeo aqui pro canal, um filme incrível também. Vale a pena conhecer o trabalho aí desse diretor.
O próximo filme é também de 2014, um filme turco chamado Winter Sleep, ou O Sono de Inverno, do Nurgül Ceylan. Esse é um diretor que eu também gosto bastante do trabalho dele. Nessa década ele dirigiu um outro filmaço chamado Era Uma Vez em Anatólia, e quase que o Era Uma Vez em Anatólia entrou, mas o Winter Sleep foi um filme que eu vi algumas vezes também, e ele mexe muito comigo. É um filme muito filosófico, ele é um filme longo, e ele vai contar a história de um ator aposentado que ele tem um hotel, um pequeno hotel na região da Anatólia, e ele tem uma mulher que é bem mais jovem que ele, o relacionamento deles não é muito bom, e um dia, depois de ser atacado por o filho de um dos inquilinos desse ator, ele atira uma pedra no carro dele e quebra o vidro, a gente vai acompanhar um pouco das indagações e inquietações desse personagem com as pessoas que o rodeiam. E como eu falei, é um filme muito filosófico, com um ritmo bastante lento, mas que traz, além de imagens e uma construção narrativa que eu acho sensacional. Conheçam o trabalho do Nurgül Ceylan, que eu acho incrível, e é um filmaço, assistam, sério, vale muito a pena. Vamos agora para 2015 e vamos para a Coreia do Sul com um filme chamado Certo Agora, Errado Antes, do diretor Hong Sang-soo. Esse diretor faz muito filme. Muito filme. Eu poderia colocar outros filmes dele aqui, mas o Certo Agora Errado Antes é um filme, é um dos meus favoritos dele. Ele também dirigiu O Dia Depois, A Noite Sozinha na Praia, que eu acho dois filmes maravilhosos. Conheçam o trabalho desse diretor. Mas é um diretor que ele preza muito pelo humano, pelo naturalismo, tanto nas imagens como nos diálogos. E em Certo Agora Errado Antes, ele vai contar a história de dois personagens que se conhecem. Ela é uma artista, ele é um cineasta, e eles vão passar um dia juntos, e a gente vai acompanhar um pouco da relação desses dois personagens. E eu não quero contar muito mais, porque é legal você ir sem saber muito o que esperar. Mas aguarde um filme com diálogos espetaculares, cenas muito, muito, muito bem feitas e atuações de cair o queixo. Temos aqui a Kim Min-hee, que é uma atriz... Que atriz maravilhosa, uma atriz coreana que fez também A Criada, fez muitos filmes aí, e ela faz praticamente todos os filmes do Hong Sang-soo, que tem um quê bastante autobiográfico no trabalho dele. Se vocês pesquisarem aí, tem muita história envolvendo esse diretor e essa atriz, inclusive. E ele vai trazer tudo isso para os filmes dele, e ele vai falar muito sobre relacionamentos amorosos, e nesse filme também ele faz um trabalho sensacional, assistam, porque é um filme bem diferente, mas muito comovente. 2016, agora vamos vir para o Brasil, e eu estou falando do filme Aquários, do Kleber Mendonça Filho. Kleber Mendonça Filho fez O Som ao Redor, fez Bacurau, os dois também poderiam estar nessa lista, mas Aquários eu acho que é um dos melhores filmes do Kleber Mendonça Filho. Foi um filme que mexeu também muito comigo, e nele a gente vai acompanhar a Clara, que é uma mulher, uma jornalista aposentada que mora sozinha, mãe de 3 filhos já adultos, e ela mora sozinha num apartamento da família. Só que esse apartamento está para ser demolido, para construir um grande empreendimento, desses novos empreendimentos imobiliários, etc. Mas a Clara se recusa a sair do apartamento onde ela mora e deixar para trás toda essa história que tem esse local para ela. E ela acaba ficando sozinha, e ela é a única habitante desse edifício que está para ser demolido. E a gente vai acompanhar um pouco da briga dela com as pessoas desse empreendimento.
Eu acho que além de falar sobre relações pessoais, sobre amadurecer e sobre memórias, ele é um filme que também vai falar muito sobre o nosso Brasil contemporâneo, de uma forma bastante contundente. É uma obra-prima do cinema nacional, um dos grandes filmes nacionais da década, e tem Sônia Braga aí destruindo no papel principal. Depois desse filme, vamos para o Reino Unido, um filme de 2017, dirigido pelo Paul Thomas Anderson, chamado Trama Fantasma. Eu poderia muito colocar O Mestre aqui, que é um outro filme do Paul Thomas Anderson, que eu gosto demais, mas eu acho que Trama Fantasma traz um que a mais assim na filmografia desse grande diretor, que é um grande diretor, conheçam o trabalho desse cara. Em Trama Fantasma a gente vai acompanhar a história de um estilista muito renomado na década de 50, e ele trabalha com a irmã dele, e ele tem grande inspiração nas mulheres. Ele é um cara aí muito classudo, bastante exigente e de difícil trato. E depois que ele conhece a Alma, que é uma mulher que trabalha num restaurante, isso tudo vai mudar. E eu acho que o jogo que o Paul Thomas Anderson consegue fazer com todos esses personagens é genial. Genial, filmaço maravilhoso, com atuações também sensacionais. Daniel Day-Lewis, maravilhoso. Leslie Manville, olha, filmaço. Eu fiz um vídeo, um dos vídeos que tem mais views aqui do canal. E se você quiser saber um pouco mais sobre esse filme, tem vídeo aqui. E é isso. Vamos para o 10º lugar, que é por ordem de ano, e eu estou falando do ano de 2018, um filme italiano chamado Lazzaro Felice, da diretora Alice Rohrwacher. A Alice Rohrwacher é uma diretora que eu quero ver tudo que essa mulher faz, porque tudo que ela fez eu já amei. Na década, ela também dirigiu As Maravilhas, que é um filme que eu acho lindíssimo, mas eu acho que em Lazzaro Felice ela consegue chegar assim no seu ápice até o momento. O filme vai contar a história do Lázaro, que é um garoto pobre, não muito inteligente, mas extremamente bondoso. E o filme é meio que uma alegoria da história bíblica. E eu não vou contar muito, porque é também legal você ser surpreendido com essa história. Eu acho que a Alice Rohrwacher ela tem um cinema muito específico, ele é muito humano e ele traz assim humanidade por todos os poros. As fotografias são maravilhosas, ela consegue trabalhar muito bem com as pessoas e as ambientações em que elas estão inseridas. E Lazzaro Felice foi uma grande, grande, grande surpresa que não sai da minha cabeça, e é um filme lindo. Está acabando aí a lista e vamos para o 11º lugar. É um filme também de 2018 e agora é um filme de terror chamado Hereditário, do Ari Aster. Esse filme me pegou de jeito, também tem vídeo para ele aqui no canal. Ele é um filme de terror, mas que também vai falar muito sobre o ser humano. E no caso desse filme, muito do que nós herdamos dos nossos pais e dos nossos antepassados. A gente vai acompanhar a história de uma família que, depois da morte da grande matriarca dessa família, as relações familiares vão começar a ser um pouco abaladas, e bastante abaladas, eu diria, porque é um filme porrada, é um terror que dá medo sim, mas ele vai muito além dos sustos e desse medo que ele proporciona, porque ele vai falar muito, como eu falei, do ser humano. O Ari Aster é um jovem diretor que vem despontando aí no cinema, dirigindo filmes de terror que fogem bastante das regras dos filmes do gênero. Ele também dirigiu o ótimo Midsommar, mas eu acho que Hereditário é um filme impecável, com atuações maravilhosas, muito inspiradas ali até no expressionismo alemão e tal. E é um filme também cheio de camadas e de interpretações
E eu acho que isso deixa o filme muito vivo e muito atual. E o último filme dessa lista é um filme chinês de 2019 para 2020, que é o Até Logo Meu Filho. É um filme de um diretor que eu não vou pronunciar o nome desse cara. E infelizmente eu não consegui ver outros filmes desse diretor, mas com certeza eu vou atrás, porque é um filme que mexeu muito comigo. Ele é um filme longo e ele é um filme também que eu chamo de épico, porque ele vai contar a história de uma família na China, desde ali do começo da década de 80, e ele vai acompanhar alguns anos na vida dessa família, de duas famílias, mas principalmente de uma família que perde um dos filhos afogado numa represa. E é um filme que vai falar sobre tantas coisas, e que também, além de falar sobre essas relações familiares e relações humanas, vai traçar um retrato sensacional sobre todo o panorama político, social, econômico da China ali nos anos 80. É um filme com sequências. Se preparem, chorei sim nesse filme, porque tem sequências maravilhosas e é um diretor que sabe filmar, ele sabe ali trabalhar com os atores. Os atores, eles estão impressionantes nesse filme, impressionantes. Eles têm uma força, assim, com certeza a força central do filme tá nesses atores, principalmente nesse casal principal, e que porrada! Filme maravilhoso, lindo, 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 e também aí tá, com certeza ainda não podia estar fora da lista dos melhores filmes da década. E então é isso. Agora, como eu havia prometido, eu vou falar a lista de mais 35 filmes, e aqui eu não vou falar diretor nem história, eu só vou citar os filmes e colocar o cartazinho aqui para vocês. E para isso eu vou usar uma cola. A única coisa que eu fiz foi colocá-los em ordem cronológica. Então a gente vai aí desde 2011 até 2020. Então preparem aí lápis e caneta e vamos lá. Las Acácias, da Argentina. As Neves do Kilimanjaro, da França. As Canções, do Brasil. Oslo, 31 de agosto, da Noruega. Weekend, do Reino Unido. Snowtown, da Austrália. Tiranossauro, do Reino Unido. Bárbara, da Alemanha. Cães Errantes, de Taiwan. Um Toque de Pecado, da China. Pequeno Cancan, da França. Mil e Uma Noites, de Portugal. Essa é uma trilogia, mas os 3 filmes saíram no mesmo ano. O Valor de um Homem, da França. Coração de Cachorro, dos Estados Unidos. Pardais, da Islândia. O Clube, do Chile. Anomalisa, dos Estados Unidos. Terra e Sombra, da Colômbia. Jack, dos Estados Unidos. Moonlight, também dos Estados Unidos. Depois da Tempestade, do Japão. O Dia Mais Feliz na Vida de Olimaki, da Finlândia. Hearthstone, da Islândia. Loving, do Reino Unido. Pororoca, da Romênia. Zama, da Argentina. Projeto Flórida, dos Estados Unidos. Custódia, da França. Macala, da França, em coprodução com o Congo. No Intenso Agora, do Brasil. Joaquim, do Brasil. Em Chamas, da Coreia do Sul. Temporada, do Brasil. Pássaros de Verão, da Colômbia. Aga, da Bulgária. Dor e Glória, da Espanha. E Nunca, Raramente, Às Vezes, Sempre, dos Estados Unidos. Ufa! 35 filmes, 5 estrelas, maravilhosos. E nesse vídeo eu falei de filme pra caramba, hein? Espero que vocês tenham anotado, que vocês gostem aí das dicas e tenham gostado do vídeo também. Se vocês não são inscritos aqui no canal, por favor se inscrevam e deem um like do vídeo, porque ajuda muito o canal a crescer e alcançar mais pessoas. Me sigam também nas minhas redes sociais, que estão todas aqui do lado. E me falem também quais os filmes que foram para vocês inesquecíveis aí da década. Mais uma vez, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado aí pela companhia
Um beijo e até mais.